Esposa me traiu com o ex dela, então eu a humilhei na frente da família dela e entreguei os papéis do divórcio. Nunca imaginei que testemunharia algo assim na minha própria vida, algo que estava acostumado a ouvir de outras pessoas ou talvez nas redes sociais, mas passar por algo assim na realidade pode destruir seu mundo. Sou um homem simples e trabalho como professor em uma universidade. Estou casado com minha esposa Lilac há 10 anos e temos 2 filhos. Conheci-a em uma festa onde minha tia sugeriu à minha mãe que eu convidasse Lilac para um encontro. Nunca me interessei por namorar, então nunca realmente namorei, pois estava sempre ocupado com meu PhD e minha educação. Mas depois de ver Lilac, fiquei hipnotizado por sua beleza e, assim como seu nome, ela parecia suave como uma flor. Meus pais estavam me incomodando há muito tempo para me casar, então convidei Lilac para sair. Nossos pais já haviam interagido um com o outro na festa e queriam muito que nós nos casássemos. O primeiro encontro foi incrível, ela era divertida de estar por perto e estava estudando odontologia na época. Acabamos namorando por 1 ano e nos casamos. Agora se passaram 10 anos e nossas vidas diárias eram bastante normais. Ela era uma ótima mãe e esposa. Nunca senti nenhum problema na minha vida após sua chegada, e ela cuidava muito bem de mim. Mas isso foi apenas o começo, e eu nunca soube que a curiosidade me levaria a uma virada inesperada. Após 10 anos, saber sobre o passado dela teria me ajudado a desatar os nós que eu nunca tentei realmente conhecer. As coisas estavam indo bem e nunca em 10 anos de casamento eu duvidei dela, até um mês atrás, e em um dia aleatório as coisas ficaram muito difíceis para ambos. Talvez fosse eu criando suposições na minha cabeça, ou talvez ela estivesse escondendo algo, porque nunca tive nenhum tipo de visão negativa sobre ela antes. Foi uma noite, quando ela voltou de sua clínica em um horário muito habitual. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu minhas chamadas. No início, pensei que talvez ela tivesse muitos pacientes naquele dia, então liguei para a recepcionista da clínica dela. A recepcionista me disse que Lilac não tinha ido à clínica naquele dia, o que me deixou curioso e tenso. Fiquei muito ansioso pensando no que poderia ter acontecido e não consegui dormir. Já passava da meia-noite quando ela entrou em casa, parecendo muito cansada. Eu ia perguntar por que ela havia tirado uma folga naquele dia, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela passou por mim e disse que teve muitos pacientes hoje e queria dormir. Depois de ouvir essa mentira na minha cara, enquanto eu sabia a verdade, apenas sentei no sofá ansiosamente pensando no motivo da mentira dela, e isso era algo novo. Eu estava irritado e incomodado com isso, mas decidi tentar dormir porque já era tarde e eu tinha trabalho no dia seguinte. Entrei no quarto e a vi vestida com as roupas do trabalho, com as pernas penduradas na cama. Peguei-a nos braços e deitei-a corretamente. O que poderia ser pior do que perceber que sua esposa, que nunca tocou em álcool em 10 anos de casamento, cheirava muito a álcool. Cobri-a com um cobertor e olhei para o rosto dela. Ela estava dormindo pacificamente e despreocupada. Queria evitar qualquer tipo de conversa pela manhã, então saí para o trabalho bem cedo. Não consegui dormir porque continuei pensando nisso. Eu tinha que preparar os exames para os alunos, então achei que acordá-la de manhã seria uma má ideia, pois levaria estresse e discussões para ambos. Voltei do trabalho e vi o carro dela no estacionamento. Enquanto acariciava meu gato na varanda, vi Lilac pela janela, mandando mensagens para alguém, sorrindo e corando. Assim que entrei, ela imediatamente deixou o telefone de lado e começou a ajudar nosso filho mais velho, James, com o dever de casa. Ela sempre me abraçava e beijava, mas desta vez seu sorriso desapareceu ao me ver. Ela me cumprimentou com um olá seco, que parecia desinteressado. Foi muito estranho enfrentar algo tão incomum em apenas um dia. Mais tarde naquela noite, pedi para ela me trazer uma xícara de café quente. Ela trouxe a xícara de café em uma mão e estava enviando mensagens para alguém com a outra, sorrindo. Olhei para ela uma vez e depois desviei o olhar, mas meu segundo olhar salvou nosso filho mais novo, Max, de se queimar com o café na cabeça, enquanto a mãe dele estava ocupada mandando mensagens para alguém, sabe Deus quem. Gritei com Lilac pela primeira vez em nossos 10 anos de casamento por causa da sua negligência. Ela continuou pedindo desculpas, então eu disse que queria falar com ela sobre algumas coisas. Deixei os meninos jogarem videogame por um tempo para que pudéssemos ter uma conversa adequada. Em vez de perguntar onde ela estava na noite anterior, sabendo que isso poderia dar uma dica, perguntei onde estava sua atenção e com quem ela estava falando ao telefone. Ela me olhou com um olhar de desculpas, e quando ia dizer algo, o telefone dela começou a tocar. Isso aconteceu 3 vezes, o que me deixou muito irritado, e ela se desculpou. Ela me disse que encontrou um velho amigo anteontem e que na noite passada decidiram se encontrar, por isso ela chegou tarde. Ela ainda não me disse que não estava na clínica ou sobre o álcool. Concorde com isso ou não, mas esconder informações conta como uma pequena traição. O que me incomoda é que já passa da meia-noite e ainda vejo que ela está online e conversando no telefone. Atualização. Já faz um mês desde a última atualização. Como já mencionei antes, estava preparando as questões para o exame dos meus alunos, então estava tão ocupado com minha agenda que não consegui fazer uma atualização na mesma noite. Vendo ela conversando com alguém às 4 horas da manhã não era incomum, mas a conversa que ouvi me fez perceber o contrário. Gostaria de citar para vocês lerem. Não foi um casamento dos sonhos. Ele é chato e ultrapassado, e estou cansada do sexo sem graça toda vez. Deus, eu preciso de mais emoção na minha vida. Ah, você quer saber? A resposta para ela querer mais emoção no casamento
Questionamento. Eu era realmente uma pessoa chata e ultrapassada? Eu realmente falei como marido? Pensei que ela estava feliz comigo. A chegada de um novo amigo mudou tudo? Quem é esse novo amigo dela? Ela sempre dormia nos meus braços. Às vezes me comprava flores e me tratava tão bem. Não posso acreditar no que ouvi. Voltei para o meu lado da cama. Ouvi seus passos e a porta se abriu. Ela voltou, entrou debaixo do cobertor, me abraçou pelas costas como se nada tivesse acontecido e caiu em um sono profundo. Quanto a mim, meu instinto estava mais claro que água e, no fundo, eu sabia que ela estava se afastando de mim. Honestamente, depois daquela noite, fiquei desconfiado dela e comecei a segui-la. Tudo piorou e foi pior do que eu esperava. Se uma pessoa é capaz de uma pequena traição, eventualmente, elas têm algo mais em mente. Não consegui dormir nada e minha cabeça estava doendo bastante. Depois de tomar café da manhã, disse a ela que poderia levá-la até a clínica. Ela não respondeu de imediato e depois disse que ia se encontrar com o professor de James na reunião de pais. Foi engraçado. Ela não sabia que a reunião foi ontem e que eu já tinha participado, mas guardei as mentiras que ela estava me contando. Não disse uma palavra e fui para o trabalho. No caminho para o escritório, recebi uma ligação da clínica dela. A recepcionista me perguntou por que Lilac não tinha ido à clínica por 3 ou 4 dias. Ela nem estava respondendo às chamadas e mensagens corretamente. Os pacientes tinham marcado consultas antecipadas e quando a doutora não aparecia, os pacientes ficavam muito frustrados porque tinham suas consultas marcadas para aqueles dias. Uma coisa estava levando a outra e minhas dúvidas estavam se tornando mais claras dia após dia. Em vez de ser um fantoche, decidi ver com meus próprios olhos. Imediatamente terminei meu trabalho e deixei meu estagiário fazer o resto. Saí do meu escritório e fui para a clínica dela, sabendo que ela não estaria lá. Entrei na clínica e liguei para ela. Ela não atendeu, mas me retornou a ligação depois de 2 minutos. Disse a ela que tinha visitado a clínica, mas que ela não estava lá. Ela ficou alguns segundos sem dizer nada e depois respondeu hesitante que estava visitando um paciente antigo que não podia ir ao consultório e que tinha que descrever o processo de tratamento de canal. Ela estava mentindo, porque quando perguntei à recepcionista se havia alguma visita domiciliar marcada, ela disse que não. Voltei para casa e meus 2 filhos estavam estudando em silêncio. Nossa babá cuida de James e Max. Ela era uma velha amiga da minha mãe e era a pessoa mais confiável. Cozinhei o jantar para eles e terminei de montar as provas. Assim poderia pedir alguns dias de folga e seguir minha esposa. As coisas saíram como planejado e decidi permanecer em silêncio até reunir todas as provas para poder defender minhas suspeitas adequadamente. Na mesa de jantar, perguntei a James sobre a reunião e ele me perguntou de volta de que reunião eu estava falando, já que já tínhamos participado da reunião de pais. A expressão no rosto de Lilac foi reveladora. Ela deu uma mordida e disse que só queria conversar com o professor de James sobre seu progresso. Coloquei minha colher de lado e olhei para ela. Ela perguntou o que estava errado. Suspirei e perguntei se ela tinha visto o relatório de progresso que enviei para ela pelo telefone. Ela se desculpou e disse que tinha esquecido. Perguntei como ela podia esquecer algo tão importante enquanto passava o dia todo no telefone. Irritada, ela perguntou se eu estava tentando dizer que ela não fazia nada além de ficar no telefone o dia todo. Eu disse que não e que ela estava interpretando errado. Ela se levantou muito zangada com a minha declaração e gritou comigo, dizendo que eu estava sendo infundado e que era eu quem nunca tentava fazer nada pela família. A declaração dela me deixou furioso, mas em vez de explodir, deixei ela falar. Perguntei o que ela queria dizer com isso e então ela disse novamente que eu era uma pessoa chata e que nosso casamento tinha perdido o brilho. Eu ri e agradeci por ela desviar a conversa para usar isso como escudo para seus pensamentos e sentimentos, e continuei comendo minha comida. Ela saiu novamente, e ao mesmo tempo estava ao telefone, rindo e conversando, mas eu não queria ouvir a conversa, queria ver por mim mesmo e coletar as provas. Eu nunca tinha verificado o telefone dela e, com esse comportamento, sabia que ela tinha uma senha. Esperei até que ela finalmente adormecesse e peguei o telefone dela. Ela tinha uma senha. Tentei várias combinações, mas não conseguia abrir. Havia uma coisa sobre sua personalidade esquecida. Ela costumava anotar senhas em seu caderno. Peguei o caderno e lá estava a senha. O telefone finalmente desbloqueou e minhas mãos tremiam ao abrir as mensagens de texto. Mas eu tinha que fazer isso, e lá estava a verdade. Apenas sentei no chão com o telefone na mão, rolando para baixo e vendo as mensagens picantes. Nudes e eu te amo, que ela enviava para um cara chamado Richard. Naquela noite, chorei. Não me lembro da última vez que chorei assim. Coloquei a mão na boca para suprimir meu choro e respirei fundo porque tinha pouco tempo e precisava de provas. Imediatamente tirei capturas de tela das conversas deles e as enviei para o meu telefone antes de colocar o telefone de lado. Tive que excluir as capturas de tela da galeria e, felizmente, verifiquei a galeria e havia fotos deles. Enviei essas fotos para o meu telefone e apaguei todas as evidências que poderiam deixá-la saber que eu tinha verificado o telefone dela. De manhã, saí para o trabalho como de costume, mas na verdade fui para a casa do meu amigo Elijah. Somos amigos desde a infância e ele sabia tudo sobre a minha vida. Contei a ele tudo o que aconteceu e ele não podia acreditar. Ele continuou dizendo que, se eu não tivesse mostrado as provas, ele teria me dado um tapa por fazer uma piada dessas. Depois de um tempo, fui em direção ao endereço de Richard, que estava mencionado em uma das mensagens. Estacionei meu carro atrás de uma árvore. Não era meu carro, mas um carro alugado, pois Lilac reconheceu
reconheceria meu carro em segundos. Depois de esperar um pouco, vi Richard do lado de fora de sua casa com flores na mão, e Lilac saiu do carro dela e o abraçou fortemente. Imediatamente tirei a foto e não consegui olhar para eles por mais de alguns segundos. Fiquei pensando que, se ela não gostava de mim, um pouco de honestidade poderia ter sido melhor e teria resolvido tudo. Mas ela não queria perder esta família nem podia parar de trair. Por mais que eu estivesse de coração partido, ela destruiu meu ego. Porque, em um mundo cheio de traidores, eu me orgulhava de mim e dela por sermos um casal estável e fiel. Ela fez piada da minha natureza calma. Isso continuou por 3 a 4 dias e eu coletei provas satisfatórias. Porque era minha hora de jogar mais lenha na fogueira e arruinar o casamento já destruído de maneira adequada. Já tinha contado tudo para nossa babá e ela se ofereceu para me avisar quando minha esposa voltasse e saísse de casa. Nossa babá me ligou e informou que iria visitar parentes doentes, então não estaria lá hoje, e eu lhe dei a folga. Liguei para Lilac, disse o mesmo e pedi para ela voltar para casa, pois James e Max ficariam sozinhos. Ela concordou. Imediatamente, estava com Elijah, contando a ele e discutindo o que deveríamos fazer sobre essa situação. Eu não tinha coragem de contar essas coisas aos nossos pais. De repente, recebi uma ligação de Lilac, onde ela estava chorando e dizendo que Max tinha caído da escada e quebrado o braço, e que o estava levando para o pronto-socorro. Minha pele ficou gelada. A ansiedade tomou conta de mim e entrei em pânico, sem saber o que fazer. Não tinha condições mentais para dirigir o carro, então pedi para Elijah dirigir. Quando chegamos ao hospital, o doutor nos disse para não nos preocuparmos, pois era apenas uma lesão leve e se curaria em algumas semanas. Suspirei aliviado e beijei a testa do meu filho, enquanto Lilac estava ao telefone com minha mãe. Sentei-me ao lado de James e perguntei a ele sobre o incidente e como tinha acontecido. Ele me disse que Max estava subindo a escada e gritou chamando a mamãe várias vezes, mas ela não ouviu porque estava ao telefone. Depois de ouvir isso, fiquei muito bravo. Caminhei até ela e joguei o telefone no chão. Todos estavam olhando para nós. Gritei e berrei com ela por ser tão irresponsável. Elijah tentou me acalmar, mas eu não conseguia. Max poderia ter se machucado seriamente. Disse muitas coisas e ela tentou se fazer de vítima, dizendo que eu era um pai ausente. Depois de ouvir isso, me aproximei dela e sussurrei em seu ouvido que, pelo menos, eu era melhor que ela e não tinha ninguém nas minhas costas. Ela parecia assustada como um gato assustado. Após a discussão no hospital, Elijah levou nossos filhos para a casa dele e eu voltei para casa com Lilac. Não dissemos nada no caminho de volta e, quanto ao remorso, ela estava apenas fingindo, pois havia mandando mensagens para ele algumas vezes, o que me deixou ainda mais furioso. O que ela me disse depois me deixou sem palavras. Ela deve ter pensado que eu simpatizaria com ela, mas eu não tenho nenhuma simpatia por traidores. Ela me contou que namorou Richard durante o ensino médio e que esse relacionamento terminou um mês antes do nosso casamento. Ela nunca quis se casar comigo, mas não teve escolha. O pai de Lilac também é dentista e tem sua própria clínica, que Lilac estava de olho, mas seu pai impôs a condição de que ela precisava se casar com alguém respeitável para herdar a clínica. Caso contrário, ela iria para seu irmão, que é 5 anos mais novo e também estava interessado em seguir a carreira de dentista. Richard estava desempregado e era um novato na época, então ela terminou com ele e decidiu se casar comigo. Ela disse que reencontrou Richard há um mês na clínica dela, quando ele a visitou para limpar os dentes para uma sessão de fotos, já que ele trabalha como modelo para uma empresa de design de moda. Depois de encontrá-lo novamente, as coisas escalaram lentamente até chegar a esse ponto. Eu estava com lágrimas nos olhos e ela já estava chorando, pedindo mais uma chance para consertar as coisas, mas tudo era uma encenação. Ela sabia muito bem que Richard não se casaria com ela e que ela não podia se dar ao luxo de perder uma família estável. Ela também afirmou que eu não era o tipo de pessoa dela e que, metade do tempo, ela se sentia confinada. Em resposta, perguntei se ela estava me culpando por ter uma personalidade diferente, o que a levou a trair, e não as próprias ações dela. Ela se levantou e começou a gritar comigo por não ser compreensivo, e foi por isso que preferia Richard a mim. Caminhei até ela, segurei-a pelas mãos, furioso, e disse para ela parar com aquela conversa fiada e manipulação. Eu disse que trair foi uma escolha dela e que ela quis fazer isso, não por minha causa. Estava tão bravo com as alegações dela, e eu fiz tudo o que pude. Saí de casa e pedi a Elijah para levar James e Max para a casa dos avós, e que eu ficaria na casa dele por um tempo. Não falei com ela depois disso. Chegando à casa dele, eu simplesmente não queria falar com ninguém. Talvez desabafar minhas emoções na frente de estranhos pudesse me ajudar a me acalmar e a pensar com clareza. Atualização 2. Oi pessoal, sei que demorei para atualizar. Obrigado por se preocuparem comigo. Esta é a última atualização satisfatória. Max está totalmente recuperado agora e eu estava trabalhando em meu último projeto, o que basicamente significa satisfazer meu ego. Passei 3 dias na casa de Elijah e fiz meu trabalho da faculdade. Recusei-me a falar sobre qualquer coisa com ele e evitei todas as conversas relacionadas a isso. Depois de um tempo, voltei para casa e, para minha surpresa, estava decorada com flores e balões. Lilac então apareceu com flores, começou a se desculpar e a implorar por perdão. Ela estava me mandando mensagens e me ligando, mas eu evitava falar com ela. Não tinha sentimentos por ela, exceto puro ódio, mas para minha vingança, concordei em ser manipulado por ela mais uma vez. Agora, seus atos de pretensão estavam claros para mim
mãe. Honestamente, ela nunca realmente cuidou das crianças. A babá fazia isso. E, como mãe, essa é uma responsabilidade, não um favor para seus próprios filhos. Por isso, as crianças queriam a mim ou a babá mais do que a própria mãe. Eu estava ocupado preparando o aniversário de Max e outras coisas que Lilac inventava, como terapia de casal e outras coisas diferentes para reconstruir este relacionamento. Ela estava se esforçando tanto para parecer genuína. Enquanto se encontrava com ele pelas minhas costas uma vez por semana, decidimos convidar os familiares próximos para o aniversário, o que incluía meus pais e irmãos e o mesmo para ela. Antes de tudo acontecer, os aniversários costumavam ser tão divertidos, mas agora é nojento pensar que ela estava apenas fingindo o tempo todo. Após a cerimônia de corte do bolo, era hora de revelar o maior presente para o pai dela. Pedi a James e Max que fossem para outro cômodo e abrissem seus presentes, enquanto todos estavam relaxando. Perguntei para Lilac se ela ia dar o presente que preparou para o pai dela. Seu pai parecia feliz, assim como todos os outros, mas Lilac já tinha o presente. Ela continuava balançando a cabeça e dizendo não com gestos. Seus olhos estavam lacrimejando quando entreguei o presente para o pai dela. Ele abriu e viu as fotos e tudo mais. Ele se levantou e gritou com ela por encontrar aquele desempregado novamente e por arruinar nosso casamento. Outro presente era para Lilac, os papéis do divórcio, que já estavam prontos há 10 dias. Seu irmão e minha família ficaram completamente chocados quando contei tudo para o pai dela. Seu pai pediu para ela assinar os papéis, sair da clínica no dia seguinte e encontrar um emprego em outro lugar, pois ele não podia deixá-la arruinar o nome dele. Lilac estava chorando e pedindo perdão ao pai, e sua mãe estava arrasada. Ela arruinou tudo para todos, e um pequeno sentimento de remorso me faria parar, mas ela continuou encontrando ele depois disso. Permiti que ela encontrasse James e Max nos fins de semana, mas recusei deixá-la levá-los para ficar após sua ação irresponsável. Depois do divórcio, seguimos caminhos separados e nunca mais conversei com ela, mesmo depois de vê-la por algum tempo. James e Max sentiram falta dela, mas é melhor ser criado por um pai solteiro do que por uma mãe irresponsável. Quanto a mim, estou seguindo em frente com minha vida, ocupado com o trabalho e os filhos, mas o passado sempre vai me assombrar como um parasita. Mas minha vingança satisfez meu ego. Ver que ela não conseguiu o que queria me ajudou a superar minha saúde mental, e continuei com minha vida.